Pessoal, tudo bem? Hoje, nossa última aula sobre ação penal, aula de número 4. Na aula passada, nós falamos da ação penal privada e da renúncia. Hoje, nós falaremos do perdão do ofendido e da perempção, resolvendo os exercícios no final, tá bom? Começando, então, com o perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Veja bem, senhores. Lembra que eu falei para os senhores que um dos princípios da ação penal privada é a disponibilidade. Disponibilidade significa abrir mão de alguma coisa. Eu te devo um dinheiro, você vai dispor, não quero saber, não vou receber mais do Marcelo, desisto, tal. Disponibilidade, você abre mão, você desiste de receber o dinheiro que eu te devo. Da mesma forma, ação penal privada. Ou eu pratico uma calúnia contra você, você entrou com o processo contra mim, antes de sair, de transitar em julgado a sentença, você resolve desistir do processo, dando um perdão para mim, que pratiquei um crime contra você de ação penal privada. Ora, esse perdão caracteriza, na verdade, a disponibilidade da ação penal. Então, estudaremos agora perdão do ofendido. O que você tem que saber do perdão do ofendido? O conceito, o que é o perdão do ofendido? Veja bem, é a desistência de prosseguir com a ação penal privada. É a desistência de prosseguir com a ação penal privada. Professor, tem perdão do ofendido na ação penal pública? Não. Veja bem, imagina que eu pratiquei agora um roubo contra você. Tá certo? O Ministério Público oferece denúncia contra mim pelo crime de roubo. Você, antes da audiência ou antes da sentença, faz amizade comigo, eu peço perdão para você e você resolve me perdoar. Problema nosso, tá certo? O processo vai continuar da mesma forma. Por quê? Porque o perdão do ofendido não surte efeito na ação penal pública. Só na ação penal privada. Cuidado com isso. O perdão do ofendido tem como conceito a desistência de prosseguir na ação penal privada e não na ação penal pública, tá bom? Prazo para perdoar. Professor, eu já sei que o perdão do ofendido é a desistência de prosseguir na ação penal privada e não tem perdão do ofendido, não gera efeito. Você pode até perdoar, mas não vai ter efeito nenhum quando em crime de ação penal pública. Perfeito. Tem um prazo para perdoar? Por exemplo, eu pratiquei uma calúnia contra você, você está me processando. Até quando você pode me perdoar? Até quando você pode desistir, então? Até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cuidado, porque a prova vai dizer para você que é até o recebimento da denúncia, até a citação, até a audiência. Senhores, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por exemplo, pratiquei um crime de calúnia contra você, você está me processando, saiu a sentença me condenando, eu recorri. Enquanto estiver em recurso, não transitou em julgado. Enquanto não transitar em julgado, pode ocorrer o perdão do ofendido. Transitou em julgado, não pode mais ter perdão do ofendido, claro, porque aí o Estado vai executar a pena. Então, cuidado, prazo até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Perdão expresso, classificação do perdão. Nós temos perdão expresso e perdão tácito. O que é o perdão expresso? Lembra da renúncia expressa na aula passada? Lembra? Ora, da mesma forma é o perdão expresso. É aquele em que o ofendido, a vítima, dá uma declaração por escrito, tá certo? Ou a vítima, ou seu representante legal, se a vítima for menor, ou o procurador com poderes especiais. Dá uma declaração escrita emitindo perdão para o ofendido. Pratiquei uma calúnia contra você, você dá uma declaração me perdoando, essa declaração vai para o processo, tá certo? O perdão tácito é uma conduta incompatível por parte da vítima, do querelante, que vítima é o querelante, por parte da vítima, é uma conduta incompatível com o interesse em continuar com a ação. Incompatível por quê? Por exemplo, estou sendo processado por você.
tá certo? Você chama para ser padrinho do seu casamento. Ué, para aí. Como é que pode? Nós estamos brigando judicialmente, porque você quer uma condenação, e ao mesmo tempo você me chama para ser o seu padrinho de casamento, padrinho do seu filho, etc. Ora, esta conduta sua demonstra que você está me perdoando. Este é o perdão tácito, se prova por qualquer meios disponíveis, tá bom? Bilateralidade. Eu falei para os senhores que a renúncia é unilateral. Só depende da vontade da vítima, a renúncia. O perdão é bilateral. Bilateral porque depende da vontade dos dois lados. Olha aqui, num processo, nós temos, num processo de ação penal privada, nós temos o querelante, o QTE, querelante, nós temos do outro lado o réu, que é o querelado, e o juiz aqui. Tá certo? Senhores, um lado, dois lados. O perdão, para gerar efeito no processo, precisa da vontade das duas partes, tanto do querelante, que é o acusador, que é a vítima, o querelante é a vítima. Se eu pratiquei uma calúnia contra você, você é o querelante. Eu, que pratiquei o crime contra você, eu sou o querelado, eu sou o réu. Por que não fala réu, professor? Porque na ação penal privada, o réu ele passa a ser denominado de querelado, tá certo? Isso aqui é quem praticou o crime, isso aqui é o autor do fato. Muito bem, senhores, a bilateralidade significa que a vítima vai emitir o perdão, oferecer o perdão e, para gerar efeito, o querelado tem que dizer se aceita o perdão. Está aí, ó. Bilateralidade, por quê? Porque depende do aceite do querelado. No exemplo fica assim, ó. Eu pratiquei um crime de calúnia contra você, você está me processando. Lá, antes da sentença transitada em julgado, você resolve me perdoar. Junta no processo uma declaração ofertando perdão. O juiz vai me intimar para dizer se eu aceito ou não o perdão, tá certo? Qual é o prazo para a outra parte dizer que aceita ou não o perdão? 3 dias. 3 dias, tá certo? Você juntou no processo uma declaração, seu advogado colocou lá, venho por meio deste perdoar o Marciano Xavier. O juiz vai dizer, intime-se o querelado, intime-se o réu, intime-se o Marciano, para dizer se aceita ou não o perdão. Quando eu for intimado, eu tenho o prazo de 3 dias para dizer se aceito ou não. Cuidado. Professor, veja bem, e se o querelado ficar inerte? Ele ficou em silêncio, não respondeu. Senhores, o silêncio, ele vai gerar da seguinte forma. O silêncio, ele pode dizer, caracterizar aceite, ou ele pode caracterizar recusa. Cuidado, hein? O silêncio sempre caracterizará aceite, falso. Veja bem. O silêncio, da parte do querelado, você emitiu um perdão para mim. Eu fui intimado, tenho o prazo de 3 dias para responder. Eu fiquei quieto, então eu fiquei em silêncio. Concorda? E agora fica a pergunta. O seu silêncio, Marciano, caracteriza aceite ou recusa? Depende. A resposta correta, o que você tem que observar é o seguinte. A intimação do querelado para dizer se aceita ou não o perdão. Quando você disse, eu estou perdoando você, Marciano. O juiz intima o seu Marciano. A intimação, se constar a consequência do silêncio, e se assim operar o silêncio, caracterizará aceite. Por exemplo, o juiz vai dizer lá, intime-se o querelado para no prazo legal manifestar sobre o aceite, vírgula, advertindo-o de que o seu silêncio caracterizará o aceite. Bom, eu pego ali o perdão, falo, é verdade, eu quero ser perdoado. Mas como o próprio juiz já falou que se eu não responder, considera-se que eu aceitei, então não vou nem responder, não vou nem gastar dinheiro com impressora, né? Não. Então, o silêncio, se a intimação constar esta advertência da consequência dele, caracterizará aceite. Se nada constar na intimação e eu não responder,
e o querelado não responder, significa que ele recusou. Por exemplo, você está me perdoando, o juiz só colocou lá, intime-se o querelado para manifestar sobre o aceite. Eu fui intimado, nada falei. Se eu não falei e não tinha aquela observação sobre o silêncio, significa que eu estou recusando. Tá bom? Cuidado com aquela resposta. O silêncio sempre vai caracterizar a aceite. Depende. Caracterizará aceite se constar na intimação a consequência do silêncio. Tá certo? O prazo para o aceite, 3 dias. Abrangência do perdão. Senhores, abrangência do perdão. Se existir mais de um querelado, o perdão para um a todos se estende. Se existir mais de um querelado, o perdão para um a todos se estende. Que aceitar. Vou te dar um exemplo. Eu e o professor Luiz estamos sendo processados por você, tá certo? Você está nos processando por um crime de calúnia. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.